A batalha começou. E nós estamos a tentar nos herendar em pontos que não temos nem sequer vocações. E estamos a ver o resultado. Uns até estão a ser ativistas ativistas sociais, outros estão a ser ativistas políticos, outros porque pela causa do ambiente, outros e outros inclusive até nessa ideologia. Então temos que ter cuidado, queridos irmãos. Vamos lá. Em que contexto aplica-se as advertências de Deus relativamente à falsa ciência para a sua igreja hoje no presente? Como é que entendemos essa advertência de Deus traga pelo Paulo no tempo de hoje? Como é que ela aplica-se? Essas advertências têm dupla aplicação. Primeiro, entende-se na tentativa da filosofia humana tentar infiltrar-se no meio do cristianismo para minar a fé na Bíblia. E em segundo plano, estão entendendo, amados? Em segundo plano, lida com a questão dos avanços da ciência em seus mais variados campos. Ambas terão como finalidade em menosprezar, desconsiderar e atacar diretamente a religião de Cristo, assim como propagar o secularismo na mente das pessoas, colocando em perigo a vida de muitos crentes quanto à sua ligação com Deus, e isto lançará as bases do ateísmo universal. Então, queridos irmãos, nós temos praticamente o objetivo de Deus ter nos advertido, ela traz consigo duas razões. Primeira, entende-se na questão da filosofia pagã, ou seja, dessa tendência de filosofias humanas tentarem se infiltrar dentro do cristianismo. Segundo, tem a ver com o aspecto do avanço científico. E ambas, as duas, têm um único foco. Se uma tende a se infiltrar, a outra propaga diretamente o quê? Secularismo. Hoje, por exemplo, as pessoas são tão seculares por quê? Sabem o que está a facilitar o secularismo e o mundanismo? Sabem o que é a primícia da modernidade? Os irmãos conhecem o que significa a palavra moderno? Usamos muito esse termo. A palavra moderno. Mundo novo. Mundo novo, né? Mas o verdadeiro conceito desta palavra agrega-se no ateísmo. Não existe Deus. O homem dita a regra. Modernidade tem a ver com uma sensação do homem guiar-se a si mesmo sem a correspondência divina. Esse divorciar-se de quem? De Deus. Isso é que é a ideologia moderna. E vocês vão saber quando é que ela começou. Então, queridos irmãos, a ciência hoje, o mundo hoje está assim, e até o secularismo entrou dentro da igreja, sabe por causa de quê? Não é outra coisa. O advento das TICs. O advento da ciência na área tecnológica. Um exemplo muito prático, a televisão. Os que começaram foram as televisão. Começaram a dissecar. Roubaram o papel e a função dos pais. Isso os irmãos sabem. Mas em palavras muito simples, hoje o formalismo dentro da igreja, inclusive até o secularismo, ela está a ser substancialmente bem apego aos cristãos, inclusive até no mundo, por uma outra coisa. Não é por outra coisa. Através disso, as ferramentas das TICs, os telefones, os smartphones, as redes sociais já não se falam. Então isso acaba por moldar a sociedade. E hoje estamos a ter uma sociedade totalmente virtualizada. Então, queridos irmãos, aqui está. Vamos avaliar a filosofia humana, mas propriamente na visão africana, que é conhecida como panafricanismo. Vamos ver. Então, o que é o panafricanismo? Panafricanismo é uma doutrina, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. O panafricanismo é uma doutrina que propõe a união de todos os povos da África, como uma forma de potencializar, por favor, amados, não fiquem distraídos, como uma forma de potencializar a voz do continente no contexto internacional. Vocês estão entendendo o que é o panafricanismo? O panafricanismo, primeiro, propaga uma ideia da unidade geral da África. Estão a entender? E em segundo plano, primeiro, propaga unidade geral da África. África unida. Segundo, ela procura potencializar a voz da África lá no contexto internacional. Sabe o que isso significa? Então, se a África se agrega numa única estrutura, um único bastião, então corresponderá melhor para batalhar ou concorrer diante do cenário do domínio mundial. Irmãos, está a entender? Quando fala-se de voz, está-se a falar de autoridade.
Então, a questão de potencializar a sua voz no contexto internacional é como dissesse assim, nós também queremos ser como os Estados Unidos daqui, da América. Queremos disputar. Estão a entender? Então, esse é o objetivo do panafricanismo. Essa é a ideologia. Outra, relativamente popular entre as elites africanas ao longo das lutas pela independência da segunda metade do século XX e, em parte, responsável pelo surgimento da Organização da Unidade Africana. Ou seja, por causa da ideologia panafricanismo, fez com que subsaísse a Organização da União Africana, que hoje nós conhecemos como UA, né? União que? Africana. Outra, o panafricanismo tem sido mais defendido fora de África, entre os descendentes dos africanos escravizados que foram levados para a América até meados do século XIX. E as suas pessoas, ou seja, e as pessoas de ascendência africana, subsaariana, emigradas no continente africano após a década de 60, ou seja, 1960. Então, o panafricanismo, mais do que ser defendido dentro da África, é defendido fora. Já começa aqui a nos trazer algumas inquietações. Ela defende, tem como ideologia de defender a unidade da África, de maneira que ela também, no Senado do quê? Domínio global, possa estar do pé de igualdade com quê? Com as superpotências. Vamos dar uma pista. Vocês sabiam que o Guterres, conhecem o Guterres, né? O atual secretário-geral das Nações Unidas. Ele prometeu aos líderes da África fazer de tudo para que a África, o continente, também entrar na categoria de G7, lutar nessa organização G7. Vocês conhecem o que é essa organização? São as principais economias do quê? É base. Agora, a África, o Guterres disse, eu vou prometer e vocês vão entrar. Então, aqui já estamos a entrar em pontos críticos. Vamos chegar lá. Outra. Então, primeira coisa, o panafricanismo ressalva o quê? A unidade e a disputa aqui do domínio do mundo. Certo, irmãos? Ela busca unir a África no seu todo e luta pela disputa do domínio mundial. Tem que ser reconhecida como uma superpotência. Mas isso parece incrível. Quer dizer que para a África ser uma superpotência tem que ser os 54 países. A América não precisa, ela sozinha. Estão a conseguir ver aqui as coisas? Aqui há uma outra coisa. Quer dizer que nós não temos muita coisa para dar. Mas vou chegar lá. Originalmente, o panafricanista, ou os pan-africanistas, propõem a unidade política de toda a África e o reagrupamento das diferentes etnias, do tipo, não só limitam-se a unir a África num só país, quando a ideia de... Sabem que agora a África já não é, na ideologia jesuítica. O continente, desde que abraçou a UA, ela já não é mais um continente, é uma província. Ela baixou de categoria de continente para província. Sabiam disso? Ela é uma província, já não é mais um continente. Vocês estão a entender? Porque se ela está a lutar para unir, torna-se uma quê? Entidade. Então já não é muito. Estão a entender abaixo? Nesse contexto. Agora, ela não só luta para potencializar a unidade política em África, mas também fazer um reagrupamento, juntar as etnias. Juntar as etnias. Sabem que o continente é feito de tribos, né? Mas que? Sim, povos, mas que? Língua. Então, quer dizer, essa cultura, esse é o termo que eu estava a buscar. Cultura. Essa é a identidade africana. Agora, sabe o que ele está a dizer? O objetivo do panafricanismo é fazer com que a África, ao se tornar um país, estão a entender? Ao se tornar um país, também tem que ter uma única cultura. Por isso é que eles querem reagrupar. É fundir. Do tipo assim, vão vir nos bacongos. Sabem quantas línguas, quantas etnias a Angola tem? Nós temos 8 línguas oficiais, mas cada etnia tem mais de não sei quantas línguas. Agora, o objetivo é pegar nas línguas padrões e verem, não, em Angola, qual é a língua que mais é falada em termos de tradição ou cultura? Quimbundo. Tá bom, então vamos tentar pegar aqui algumas letras alfabéticas para tentar fazer, sabem, querem nos trazer de volta à Babilônia. Estão a entender, amados? Temos que ter uma só língua.
uma só língua cultural. Então, dentre as línguas de todos os países, eles vão ver qual é a equivalente que eles podem adotar como uma. Por isso é que vocês vão ver. Eles vão lutar. Sabem que até os ministérios da educação estão a lutar para inserir dentro do quê? Como é que chamam? Do sistema da educação, a tendência de também aprenderem as culturas linguísticas. Não pensa só agora. Está a pensar é benéfico. Não. O objetivo é esse. É fazer com que primeiro a sociedade atual moderna, atual, se adapte a essas línguas. Então, logo que a mente estiver aberta e elas conseguirem filtrar, então automaticamente eles vão buscar dentre países africanos as línguas mais faladas e posteriormente eles vão discutir nos seus senados para ver qual é a que tem que ditar as regras em toda a África. Assim como o inglês é a língua padrão das Nações Unidas. Assim também, na OA, também tem que ter uma dialética padrão que vai ditar toda a África. Mas não vamos parar por ali. Outra. Divididas pelas imposições dos colonizadores, valorizavam a realização de cultos aos ancestrais e defendiam a ampliação do uso das línguas e dialetos africanos, proibidos ou limitados pelos colonizadores. Então, queridos irmãos, continuando, antes que eu dê aqui detalhes, em outras palavras, o panafricanismo é também um movimento político, estão a entender? Ele é um movimento o quê? Político, filosófico, certo? E social, que promove a defesa dos direitos dos povos africanos e da unidade do continente africano no âmbito de um único Estado soberano, estão a entender? Um único Estado soberano para todos os africanos, tanto na África como onde? Nos povos da diáspora. Esse é o propósito. Então, primeiro, para nós estarmos iguais aqui, já entendemos que o panafricanismo tem como filosofia promover unidade para fazer com que a África se torne um Estado soberano. Segundo, ela procura fundir todas as etnias de maneira que se tenha uma língua padrão. Terceiro, que eu não pontualizei aqui, terceiro é que eles procuram fazer com que, se o objetivo é criar essa tendência de fundir a etnia, então fazer com que haja valorização de cultos, estão a entender, irmãos? Cultos aos ancestrais. Irmãos, entendem essa terminologia? O que é que significa culto? O que é que entendemos de culto? Agora a palavra ancestral. Então, vamos ainda ligar os pontos. A adoração a quem? Quero dizer que essa é a ideologia-chave do panafricanismo.